Olá, boa noite. Estamos aqui na terceira tentativa de realizar esta live que está encantada nesta lua em peixes, mas a gente vai dissolver esse feitiço, essa magia, transformar chumbo em ouro, realizar uma linda alquimia nesta noite de quinta-feira. E eu estou aguardando a nossa querida bruxa, feiticeira, irmã, maga, fada, sensata, capricorniana, Moara chegar para conversar com a gente. Estou aqui com os dedos cruzados. Cadê Moara? Gente, pensamento positivo, por favor. Coloquem boas energias aí pra gente realizar essa live. Onde será que está Moara? Olha, o pessoal chegando de novo. Vamos lá, gente. Vamos trocar a nossa energia. Agora vai, agora vai. Boa, Claudinha. É, agora vai. Cadê Moara, né? Moara. Vamos mentalizar para Moara aparecer, chegar. Como que vocês estão? Enquanto isso, a gente bate papo. A gente bate papo. Nessa quinta-feira, de lua em peixes, com Marte e Netuno em peixes também. Olha, que momento poderoso, hein, gente? Vocês estão sentindo a energia da gratidão, do perdão, da aceitação, da liberação de situações. Amor chegou, eu vou tentar, hein, gente. Portas abertas pedindo resolução, fechamento de contas. E. Consegui! Agora sim! Arrou! Tá vendo, gente? É uma capricorniana ensinando a não desistir. Não desiste, gente! Foca! Foca que dá! Ó, o pessoal aqui fez corrente de orações, hein, Mo? A gente Vou ajeitar quebrou o agora feitiço pra ali. ficar paradinho. Aê! Uhul! Arrou! Você chegou! Tá, guria? Que tensão, né? Mas foi. Mas tá tudo certo. Somos fadas, bruxas, magas. A gente ia dar um jeito aí nessa energia. A gente ia fazer uma abracadabra aqui. Fizemos, né? Sim, essa Bom, Mo, experiência querida. ainda. Exato. Olha, eu vou te apresentar com as minhas humildes palavras e aí eu vou passar a bola, você se apresenta, tá bom? Então, estou muito honrada com o seu aceite do meu convite, sua presença. Faz um tempo já que eu e você, a gente está trocando essa ideia na internet, tipo, meu, você tá vendo isso? Cara, você viu isso também que eu vi? E aí o mais recente foi mais contundente, né? Dentro dessa quarentena que a gente se trocou mensagem inbox, tipo, mano, what the hell tá acontecendo com essa overdose de espiritualidade distorcida, né? De especialmente o nosso ramo, né, Mo, da astrologia, que tá em alguns setores banalizado, né? Um conhecimento que merece ser honrado e bom, eu conheci a Moara em 2016, quando minha mãe ficou muito doente numa viagem e ela ficou hospitalizada num hospital em Porto Alegre, que eu nunca tinha pisado na vida, e lá no Mãe de Deus, e uma fada bruxa de São Paulo, que conhecia uma fada bruxa de Porto Alegre, me acolheu, me hospedou, e eu fui com essa fada bruxa no Teia da Lua. Chama Teia da Lua É ainda? da lua, sim. Então, aí a gente foi num ritual da deusa, que a gente até ganhou a chave. Hecate? Qual que é, amor? Hecate, Uhum. exato. E foi muito lindo, eu me senti em casa no espaço, né? Ah, e uma grande amiga que eu tinha morado em Piracanga também, a Calize, tava lá também, super querida, que é gaúcha.
Bom, e é isso. E desde então me conectei pessoalmente, depois online com a Mo. Mo, você quer se apresentar? Sim, vou falar um pouquinho. Então, eu sou Moara, essa parte já cumpri. Sou de Capricórnio, né? Dá pra ver a persistência de botar essa live no ar, né? Tem estética em Capricórnio, muita coisa em Capricórnio. Eu trabalho com a espiritualidade, eu posso dizer, né? Eu sirvo através da espiritualidade há alguns anos, né? E a astrologia ela foi uma ferramenta que ela se manifestou de uma maneira muito natural, bem pouco forçado, digamos assim. Porque eu fui estudando, eu fui aprimorando, eu fui seguindo, e chegou um momento que eu pensei, nossa, mas eu acho que as pessoas deviam poder saber disso. Isso era 2000 e, sei lá, 2015, 5 anos atrás. E eu pensei, acho que eu vou começar a contar um pouquinho do céu do momento, das coisas, e deu super certo, assim, a maioria das pessoas me retornou de uma maneira bem positiva. E a minha ideia era vincular esse conhecimento tão antigo, tão ancestral, que é a astrologia, a um desenvolvimento humano, que ele não fosse mais tão mimético, assim, né? Eu vou fazer esse signo, então, se eu sou de Capricórnio, eu vou ser trabalhador, mas o que que isso significa para minha alma, assim, como se fosse um sentido maior. Porque eu senti exatamente isso, que tinha uma astrologia chiclete, assim, que tu mascava só pra se distrair. João Bidu, no horóscopo de jornal, Sim, né? O agora, clichê. sim, agora eu faço um horóscopo de jornal, Ah, mas mas, é diferente, mas é né? diferente, exatamente diferente, porque diante desse horóscopo, eu sempre fico pensando, gente, fica tão difícil a gente trazer uma ideia tão única para um signo, né? Tipo, o seu mês vai ser em um parágrafo. Que eu busco sintetizar o máximo que eu consigo do que é aquele momento, né? E foi uma das maneiras que eu também tive que me despir dessa visão que eu tinha do horóscopo, por exemplo, né? Para poder fazer ele, para poder trabalhar com horóscopos, foi algo que foi muito difícil, assim, né? Ainda mais falando de espiritualidade, de profundidade, de desenvolvimento, né? Mas eu consegui achar um meio termo aí para poder conversar com a galera que não está tão acordada, porque a gente, provavelmente as pessoas também que estão nos escutando, são pessoas que já têm um despertar, elas já acordaram, né? E a gente às vezes pode chegar também para aquela dona de casa que está lá lavando a louça num domingo e gosta do horóscopo e talvez uma frase faça ela pensar, puxa vida, talvez eu possa buscar essa espiritualidade. Então, foi a partir desse ponto de vista que me motivou assim a alcançar pessoas que talvez não tivessem tanto interesse, né? Mas, enfim, eu tenho o Teia da Lua, que é o meu filho também, um filho familiar, né? Que é É, ancestral. ancestral. É um filho, é uma mãe, é uma filha e uma mãe ao mesmo tempo, né? Então, o Teia da Lua é um centro espiritual onde a gente trabalha muito sagrado feminino, muito desenvolvimento com as mulheres. Nos últimos 2 anos, a gente também teve grupos de homens, né, se encontrando, então foi uma alegria, porque não dá para só desenvolver um lado e outro não, então tem que ir junto. E eu falo bastante. Acho que esse é o meio quem sou eu, assim. Conheci esse trabalho Beleza. também e adorei essa ideia, né? Porque esse movimento que a gente está fazendo, que é um movimento de trazer a astrologia como uma ferramenta real, né? Para a pessoa olhar para si mesmo, se aperfeiçoar, se aprimorar. Porque eu percebo também, eu acompanho os teus posts e o teu compartilhar, ele também é voltado para uma coisa mais séria, né? E isso me identifica muito, assim, porque a gente tem um longo trabalho pela frente dessa desintoxicação do fast espiritualidade, né? Tem o fast food, tem fast fashion, agora tem o Sim. fast espiritual também. Então é um momento. Sim, eu acho que dois pontos me chamam a atenção na sua fala, amor, que eu acho que no lugar de astrologia séria, a gente pode trabalhar com uma astrologia profunda, né? A maioria das pessoas que entram em contato comigo, que me leem ou que fazem consulta comigo, elas falam, caramba, é algo profundo, é com a alma, né? Não tá num nível raso, num nível superficial, porque, na verdade, é um reflexo do nosso trabalho interno,
né? Não tem como ser diferente. E a outra questão é ressignificar o sério, né? A astrologia Uhum. séria. Porque esse sério, ele não precisa ser... assim, eu acho que a gente pode trocar sério por comprometido. Ah, sim. Porque o sério, ele vem com ele carrega um arquétipo de rigidez, Aham. de conservadorismo, de Sim. tradicionalismo, que é exatamente o ponto que a gente está tendo de mudança Uhum. planetária, de honrar a tradição e tipo, cara, não dá para você aprender astrologia num fim de semana. Arro- Não dá para você querer sair astrologando, curando as pessoas, ajudando, depois de ter lido uma bíblia da astrologia, que é uma síntese, né? Uhum. Então, e ao mesmo tempo adaptada a um update no sistema para essa visão e linguagem moderna. Então, não ser nem tão retrógrado, né? Uhum. Tipo, como antes, e fatalista e determinista, né? Nasceu com a lua escorpião, tá ferrado. Aham. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é tudo uma questão de bom senso e de honestidade, de consciência. Acho que a palavra é consciência, Uhum. né? É fazer um trabalho, e acho que eu acho muito legal que você tenha essa experiência com o Tenda, que eu senti desde quando eu fui lá e também depois acompanhando nas redes sociais, eu sinto esse lastro, né, de seriedade. Uhum. E quando eu digo seriedade é porque eu vejo o comprometimento. Uhum. Eu sinto, vejo as pessoas. A verdade é uma verdade, né? E é uma verdade refletida de um processo profundo, um processo de comprometimento. Eu vejo a espiritualidade, Mo, como uma flor, né? Então, assim, cara, tem o tempo de você estar aberto para plantar, tem o tempo de você estar aberto para regar, tem o tempo de você estar aberto para colher, para florescer, para deixar ir, né? A astrologia é isso, Uhum. né, amor? É a arte do tempo, Uhum. é respeitar os ciclos, as estações. Uhum. E então, não adianta a gente querer colher a rosa antes do tempo, né? Não adianta. E o que eu vejo nesse momento, nesse boom do autoconhecimento, do despertar, da espiritualidade, no fast food da cura, na overdose de lives, tem um lugar muito delicado e tênue que é absolutamente num ano regido pelo sol. Todo mundo precisa manifestar o seu sol. Uhum. A humanidade está sedenta de luz, então cada um tem uma água para saciar a sede do vizinho, mas sem entrar num lugar muito delicado de julgamento, de inferioridade e superioridade. Então, acho que todas são as trocas e ofertas são válidas, mas desde que elas sejam fidedignas e honestas ao lugar consciencial que você se encontra. Uhum. A gente conversou da última Sim. vez, né, que a gente está percebendo muita gente fake ou muita gente copiando Uhum. num lugar até interno de falta de autoconfiança. Então, às vezes você olha para alguém que você admira e se você não está no seu lugar de pertencimento, de autoaceitação, de autorreconhecimento, ao invés de você usar o que você viu e se admirou como inspiração e motivação e fez para você ser autoral e fazer do seu jeito, Uhum. a gente está vendo muito plágio, muita cópia, Sim. muita imitação, né? Sim. Esse, nossa, é tão profundo o estudo da espiritualidade, um estudo tão fino, né? Tão cheio de delicadeza e de profundidade em cada palavra que a gente compartilha. A tradição das origens do Capricórnio, né? A grande conjunção em Capricórnio de 2020. A minha experiência com Capricórnio é diária, né? Então, a experiência com ver esse olhar para a tradição, olhar para as estruturas e conseguir romper com isso também naquilo que está doente, né? E aí nesse estudo, nesse caminho espiritual que a astrologia também me permite, quando eu olho o Capricórnio, eu vejo que ele se divide em duas forças de severidade e de austeridade. Então, Uau! são
duas energias que são de Capricórnio, ou tu entra na severidade da autocobrança, do padrão de excelência, de eu tenho que ser maravilhoso em tudo, ou tu pode pegar a parte boa da austeridade, isso não me serve, isso me serve, né? Então tem essa decisão capricorniana. Então eu sinto que 2020 ele vai trabalhar o arquétipo do Capricórnio interior de alguma maneira. Não tem como, né? Porque assim, quando ano do sol, e eu, que maravilha, ano do sol, né? Verdade, você vem pra fora e tudo lindo, vai brilhar. Só que vem junto com uma grande conjunção em Capricórnio. Então, assim, é um momento de um alinhamento para mim muito forte, porque Saturno, na minha concepção, ele acaba nos trazendo esse alinhamento, por mais que ele tenha esse lado, né, da rigidez, né? Acho que o próprio isolamento tem muito a ver com Saturno, tudo isso que a gente está vendo, Saturno em Aquário, né? Então, assim, traz essa ideia. Sim, e o isolamento começou com o nó do norte em Câncer, né? Hashtag fica em casa. Tipo, Sim, então a gente já vem tendo que lidar com a própria companhia, até que chegou o momento que o Saturnão vem dizer agora é obrigatório lide com a própria companhia, né? E aí, nesse movimento, muitas pessoas acabam entrando numa crise, assim, do será que meu propósito é isso que eu tenho que fazer? Será que meu trabalho está afim? Será que... Aí ela fica nessa busca, nessa inquietação. E aí é que acontece esse jogo da imitação. Porque quando a gente vê alguém muito feliz fazendo algo e essa pessoa está viajando, essa pessoa está tendo muito sucesso no seu trabalho, algo em nós também deseja aquilo indiretamente. Muitas vezes isso é muito, muito intrínseco, muito escondido. A gente está falando de um tema que talvez quem o faz não tenha total lucidez de que faz, né? Assim, para a pessoa, ela acha que é um chamado, e que ela realmente tem que fazer aquilo. Mas a questão. posso te cortar? Pode. Eu tô ouvindo você dizer assim, nas minhas palavras, eu tô vendo você ilustrar o eu idealizado, né? O eu idealizado e o ego espiritual também. É isso. Sim, o ego espiritual, com certeza. Acho que a gente está sendo confrontada também com essa sombra da espiritualidade. Que nossa humanidade, ela precisa de sentido. A gente precisa saber o porquê a gente está aqui. A gente precisa saber por que a gente acorda de manhã e para onde é que a gente vai chegar, né? E também tirar das pessoas o que está fazendo elas ter sentido não é legal, né? Simplesmente não é legal. Mas a gente precisa ter um olhar, né, maduro, né? Veja o Saturno, o Capricórnio, a grande conjunção, e de repente a gente pode conversar sobre uma maturidade, porque essa afobação em estar pronto, né, em já saber fazer coisa, né? Por que eu faço um curso e eu de repente estou iniciando pessoas, de repente eu já sou um grande mestre, guru, sabe? Não, aí que tá o que você falou, né? O ego espiritual. Aí que tá exatamente o que você falou. E na verdade, né, Mo, o Caprica, essa grande conjunção, o Saturno, eles estão falando absolutamente a tomada de responsa. Esse é o ano da tomada de responsa. Então, esteja muito consciente, claro, das escolhas que você está fazendo, né? Existe uma responsabilidade muito grande em você ser um guia, mestre, alguém que transmite uma mensagem e transmite um caminho para os outros, né? Sim. Então, ao mesmo tempo que tem muita gente que perde o bonde, né? Perde o timing e fica no lugar sempre de não sou suficiente, não fiz curso suficiente, não tenho o suficiente, não tenho nada para oferecer e tá ali no nível de severidade, autocobrança, autoexigência, nunca tá pronto. E, ao mesmo tempo, tem gente que realmente não tá pronto para dar este passo e precisa dos outros aspectos capricas de paciência, perseverança, resiliência, maturação, para dar o passo com firmeza, com verdade, com solidez, com lastro. Né? É o que eu disse da história da semente. Não adianta você plantar a semente hoje e querer colher a rosa amanhã. E também, se você espera
o timing ideal, perfeito, não, nunca vai chega. existir. Nunca chega. E eu acho que exatamente isso, né? O tempo de se sentir preparado para enfrentar o próprio destino, porque o nosso destino, eu tenho, né, na minha compreensão, que é o sucesso. Nós somos o sucesso do nosso destino, né? E a gente luta e vai atrás desse sucesso quando na verdade nós estamos sendo puxados para ele. Se a gente parar de fazer força contra isso, tentando nos enquadrar em coisas que não são nossas ou negando chamados que são nossos, mais longe do sucesso nós nos colocamos e mais longe do nosso destino. Então, quando a gente se coloca assim para viver o que eu realmente tenho que fazer, qual que é a minha missão, né? Por que eu estou aqui nesse 2020, no meio dessa pandemia? O que os deuses, né? O que Deus, ou como queira, tá esperando. Como eu posso servir, né? Como posso servir? E, acima de tudo, assim, o que me vem nesse momento é essa honestidade, né? Que você também tocou, né? Porque, assim, de servir primeiro também a si, porque daí senão a gente entra num serviço falso, Fake. porque eu sirvo para o bem maior e o bem de todos, mas a minha própria vida é uma bagunça. Daí não serve, entende? Ou assim, eu tô... É uma desconexão da teoria e da prática, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Uhum. Então tem uma coisa assim, se você parar para pensar assim, eu vou agora mentorar alguém, vou mentorar uma pessoa. Toda vez que isso se colocou na minha vida, ou que alguém pediu para eu fazer isso, eu sempre me questionei assim, e na minha vida como é que tá isso? Eu consigo lidar com isso para poder falar isso para alguém? Então, assim, é um caminho de primeiro um autodesenvolvimento para que depois a gente possa compartilhar. Então, assim, quando eu comecei a atender, o Teia da Lua surgiu depois. Agora fazem 13 anos, 14 anos que eu já faço a bruxaria, assim, as iniciações, toda essa prática da espiritualidade da deusa, né, que é do sagrado feminino. Mas até eu começar a atender, eu estudei mais de 5 anos, né, que nem uma faculdade. Então, assim, o tempo, ele tem um valor. Só que a gente tem uma coisa meio precoce. A internet nos deu uma coisa meio precoce, né? A gente... Imediatista. Uhum. A gente não aceita essa ideia de que o tempo traz uma experiência que é do tempo. E ele é sagrado por si só. Né? Quando a gente não entende que essa experiência não é uma inteligência, não adianta você ser muito esperto. Você pode ser muito esperto, pegar tudo muito rápido, mas você não vai ter a maturidade, porque só o tempo vai trazer. Quando meu Saturno começou a Que é também, em outras palavras, também uma falta de humildade, Sim, né? sim. Sim. Sabe o que meu, amor, a gente as duas estão de verde. O meu nem aparece no meu. Ah, cheguei aqui, ó, vi a fitinha, falei, gente, é muita sintonia, né? Ai, guria, nós temos, né, que... Porque, assim, todo esse trabalho que a gente está fazendo, né, e mentorando nós mesmas num caminho de luz, assim, num caminho de crescimento, também tem muitos desafios, muitas sombras no planeta no momento, né? Então, a gente precisa afirmar no nosso caminhar, no nosso propósito. Às vezes as coisas bagunçam, às vezes a live sai do ar, às vezes não tem como não aparecer e não aparece, mas a gente mantém firme, né, o devagar e sempre. Nessa questão que a gente está conversando sobre o aprender a imitar, que eu tenho um negócio de síntese. O meu Mercúrio também é Capricórnio. Então, assim, é uma coisa meio que eu sintetizo a informação, eu penso ela, sintetizo e crio um esquema, assim. E aí eu... Ótimo pro horóscopo. Pro horóscopo, certo. Eu sou péssima pro horóscopo, meu Mercúrio é Sagitário. Horóscopo pra mim é horrível. Como que eu vou pôr 1000 palavras em 3 frases? Sim, isso é tipo um exercício físico, assim, tu conseguir exprimir ideias em menos frases possíveis, assim. E aí o aprender a imitar foi também uma síntese, né, que eu cheguei, assim, observando. Porque eu tenho treinamento de sacerdotisas, que é onde eu ensino há muitos anos já as mulheres, assim. E observando o processo de aprendizagem e desenvolvimento espiritual, eu percebi que tem um estágio que tu não consegue fazer, mas tu entendeu o que tem que ser feito. Aí tu imita, né? Então, assim, eu não consigo fazer, mas eu preciso fazer que eu entendi que é bom, né? E tem um estágio mais profundo, onde tu
aprendeu o que aquilo Uhum. significa. E aí tu pode criar com autenticidade, com verdade. Não é mais uma repetição, tu tem algo especial ali, né? E tu pode fazer a mesma coisa que milhões de pessoas Floresceu, né? De verdade, de dentro para fora, né? Não é um processo de osmose para você acontece para a gente fazer a mudança de uma reprogramação neurolinguística, uma mudança de hábito, é 21 dias ali, cortando a antiga informação e colocando a nova. Uhum. Mas aí é isso, né? Pode ser que venha de fora para dentro, mas a real acontece, pode até ser incentivada, né, de externa. Uhum. Mas ela realmente acontece esse blooming, né? Esse blossoming. Então é Uhum. de dentro para fora. Sim. E assim, exatamente isso, de dentro para fora. Como é difícil ser de dentro para fora. Porque se a gente... Tipo, me veio aqui, Mo, né, que todo mundo que está no caminho do despertar, da busca de autoconhecimento, de autocura para os seus padrões, para as suas questões, todo mundo aproveitando a lua em peixes hoje chega invariavelmente num ponto que é, cara, você tem que perdoar. Ah, sim. Eu acho ótimo quando alguém diz isso, você tem que perdoar. Ah, legal, como? Né? E beleza, realmente, high-tech, era da informação, a gente tem Ho'oponopono, meditação quântica, mesa radiônica, Theta Healing, Reiki. Mano, a gente tem tudo à nossa disposição nesse momento. Uhum. Só que uma coisa é você fazer tudo isso de uma forma ainda robotizada, mecanizada, de uma forma externa, né? Mas beleza, é válido, porque em algum momento você está plantando essa semente em algum momento, que talvez não seja, pela minha experiência pessoal, plantar o bem, semear a luz, não necessariamente você vai colher no momento que você quer. Que aí vem esse tema também, né? De domar o ego, a expectativa do Uhum. resultado do processo. Você Uhum. planta, você semeia e Uhum. entrega, solta, que Uhum. envolve esse processo de rendição, de confiança, que a gente está ressignificando também, né? De aprender a amar de um outro lugar sem expectativas, incondicionalmente. Então, se no começo você não consegue chegar nesse lugar de perdão, faz o Ho Oponopono, faz a meditação, faz cartinha de Ho Oponopono, faz constelação com o movimento sistêmico. Vai chegar um momento, acho, na vida de todos, seja nessa encarnação, nessa existência ou em outra, que vai ser aquele momento, né, do eureka, Aham. aquele momento do é isso. Sim, sim. É exatamente isso. É um caminho tão puro por si só e tão difícil de ser entendido, né? Uhum. Então, quando a gente fala, e aí eu sempre observei isso, né? Quando a gente fala, a gente entendeu e a gente está vivendo, está fazendo. E aí, às vezes, a gente vai falando, tipo, não, é só isso, é só você parar de lutar contra você mesmo, você abrir para o seu dom, para o seu propósito, para a sua missão, e ela vem. Hum. E aí, a gente está falando isso, parece fácil, mas não é fácil, é difícil pra caramba. A gente se trabalha muito para conseguir fazer, Sim. né? A gente se olha quanta coisa a gente tem que abrir mão de quanto sistema, quanta estrutura a gente teve que abrir mão para chegar perto do propósito. Então, assim, não é fácil de fazer, mas é totalmente possível. Tem um caminho para isso. E é esse caminho do florescer da essência. Ele não é um dia assim, acordei de manhã, a essência floresceu. Né? Agora estou já consciente, né? Estou seguindo no meu caminho. Iluminei! Iluminei. Não, é uma caminhada, né? E me parece assim, bom, nesse período que a gente está vivendo, né? A gente está tendo que meio que todo mundo trabalhar a espiritualidade meio que obrigatoriamente. Então, assim, espiritualidade vai tornar uma necessidade básica. Ela vai ser, de novo, uma coisa fundamental para a saúde, né? E não mais só as alopatias, não mais só terapias, né? Mas a gente também ter a espiritualidade como um grande remédio, uma grande medicina que nos liberta, né, do sofrimento que a gente traz internamente a respeito da nossa própria vida,
né? Que toda doença é um sofrimento, ela tem uma similitude com o sofrimento. Então, quando a gente olha para o coração do problema, né? E olha para ele e diz, você também traz uma medicina, você também traz o remédio junto, né? A gente entende que a espiritualidade é quem nos permite esse olhar, quem permite a gente olhar para o problema assim, vendo que ele traz a solução com ele. Eu acho que é bem isso que a gente está vivendo agora. É claro que E, me trabalhei bastante para ver os festos de espiritualidade aí, mas é o caminho. me veio muito, Mo, que condiz muito, né, até com a Lua em Peixes hoje, Ah, sim. de da gente ressignificar a espiritualidade, né? E com o nó do Sul passando em Sagitário, Uhum, pelos próximos 18 meses, com efeitos e reverberações pelos próximos 2 anos, esse grande salto, né, do fim da era de Peixes para a era de Aquário, da gente ressignificar religião e espiritualidade, né? uhum, E da gente sair dos dogmas, das separações, das exclusões, que verdades absolutas pregam e que na verdade estão cheias de julgamento, né? A gente vai ver com esse nó do sul a queda de muitas, é, né? É isso. Você não pode se declarar cristão, que a gente está vendo aí bem simbólico no poder, né? Eu sou cristão em nome de Deus. Mas como que é essa prática diária, né, do ser cristão, do praticar os virtudes e valores humanitários e amorosos e compassivos e empáticos, né? Então a gente vai ver muita hipocrisia, a gente vai ver muita queda de falsos castelos e castelos de areia, né? Instituições religiosas fundamentadas em castelos de areia. E eu acho que toda essa morte que enfrenta muita resistência vai abrir espaço para o renascimento da conexão das pessoas com a espiritualidade e ressignificando esse lugar que você tem trabalhado do sagrado feminino, que é o feminino se resgatando e reconectando com a devoção, né? Então, ressignificar fé e resgatar devoção são coisas muito diferentes. uhum. Sim. Sim, porque de alguma maneira eu acredito que aqui você está referenciando a fé com um tipo de doutrina, né? Com um tipo de segmento, de dogma, né? Então, dentro do caminho, né, da espiritualidade da deusa, do sagrado feminino, né, a gente entende que a, a falta da deusa no planeta, a falta do sentido da deusa no planeta, é o que trouxe tanta destruição. Né? Quando a gente esqueceu que a gente vinha de uma origem feminina, que a Terra era um ser feminino e de que havia algo sagrado ali, a gente esqueceu dos próprios ciclos, da própria natureza e começou numa destruição muito grande. Então, hoje, quando a gente fala de resgatar a espiritualidade da deusa, de resgatar essa beleza que tem também, essa parte bonita, né? Porque quando a gente vê o que está acontecendo hoje, né, politicamente, por exemplo, que é extremamente revoltante, né? Se pensar é revoltante, independente da opinião, né, você vai chegar na revolta, né? Então, e é muito difícil a gente conseguir olhar para tudo isso e entender assim, bom, tem uma sensação de impotência com isso. Poxa, olha só, o Brasil está de pernas para o ar. E o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer com isso? Eu vou militar, eu vou né, batalhar por isso? Ok. Sim, isso é muito legal e é muito válido, né? A gente expressar as nossas opiniões. Mas às vezes a gente não sabe como colaborar. E quando a gente muda a gente está colaborando com todo mundo. Quando a gente muda os nossos medos, os nossos problemas, os nossos sofrimentos, a gente também está colaborando para a comunidade como um todo, né? Então, esse peixes que vem hoje, né, nessa lua minguante, nos falando da sabedoria também, né? Peixes, o último ciclo, né? Então, ali, o último signo do zodíaco, que também tem uma velhice ali intrínseca, né? Mesmo que flutuante, todas as características do peixes, né?
toda aquela parte bonitinha do peito, né? Ele tem um amor, assim, com essa Nossa, comunidade, né? E aí, como é que a gente colabora com todo mundo? Colaborando consigo mesmo. Isso não é egoísmo, né? É consciência. Que daí, se eu mudo a mim, o meu hábito, a minha saúde, o meu consumo, eu com certeza estou colaborando mais do que eu xingar alguém que pensa diferente de mim. Então, é uma consciência de crescente, né? Se você estiver muito revoltado com tudo, investe numa mudança profunda. Eu acho que eu acredito nisso, assim. sim, sim, total. A gente tem, nossa, falado isso há anos, né? Quer mudar o mundo começa por você, mude por si, né? Uhum, Grande, muitos mestres já falando isso. uhum. E a É claro que uma coisa não invalida a outra, né? Uma coisa reflete na outra, e eu acho que a gente está sendo convocado de forma bem veemente, com Saturno em Aquário também, que é assim, legal. Você faz o seu trabalho interno, o autoconhecimento é realmente a chave, porque a grande mudança real, eficaz, efetiva e prática é do lado de dentro. Mas existe um movimento para fora também que precisa ser feito, do tipo, a gente não pode mais ficar calado, conivente, omisso com o que está acontecendo no externo. O externo é um reflexo do interno? É, assim como o interno é um reflexo do externo. Então é uma via de mão dupla, não tem um ou outro, né? A gente precisa falar dentro de nós, onde tipo, chega, basta, aqui não mais. Ter esse lugar de maturidade, de autorresponsabilidade com a nossa criança interna, com as nossas resistências, sabotagens, padrões, e que o autoconhecimento, a espiritualidade, as ferramentas todas estão aí à nossa disposição para isso, mas a gente também precisa ter essa voz para fora, né? E comunicar. Dentro dessa comunicação interna, ter voz ativa para comunicar externamente também. O que a gente não vai mais tolerar, o que a gente não vai mais suportar, o que a gente não vai mais permitir, né? Sim. É o aquário. Aham. Sim, Aquário tá aí para isso, né? Aquário tá aí para fazer a mudança, né? A transformação da água para o vinho, rápido, né? Sem a gente perceber, de repente é obrigado a mudar tudo, né? Todos os confortos. E, e voltando um pouquinho aqui, Mo, no ponto do fast food, né, do tempo e tal, você até falou, cara, a gente está falando, parece fácil, mas não é. E realmente, por que que não é? Porque para a gente chegar nesse estado de manifestação autêntica, espontânea, genuína, alinhada com a nossa verdade, da manifestação da nossa luz, do nosso ser no mundo, por isso que vem o autoconhecimento, né? É uma jornada dentro da roda de Sansara, de ciclos e ciclos que a gente vai se repetindo e aprendendo, errando, caindo, aprendendo, errando, caindo, para a gente ter mais noção e consciência que é um processo, né? It's a long journey, não é assim. Então, como você disse, talvez é um processo de atravessar as sombras, de atravessar as dores da alma, de atravessar mágoas, ressentimentos, rancores, pactos de vingança, tudo que está no nosso inconsciente, pessoal, ancestral e coletivo. Poxa, eu sempre digo, isso é muito Capricórnio, né? Muros não são construídos da noite para o dia e nem destruídos também. Mesmo que você coloque lá o explosivo e o muro exploda, você vai ter que recolher os caquinhos. Isso vai demorar um tempo, vai dar um trabalho, né? Então, esse processo de desconstrução e reconstrução contínua de nós mesmos. E aí é que pega o gancho do nosso tema. Às vezes, você está num processo que você desconstruiu e você está ansioso. Opa! Opa, pode Você falar. está ansioso e com uma ânsia que te impede a presença no vazio, né? Esse lugar da crise. Então, cara, eu já entendi que o que eu estava fazendo não se sustenta mais, era uma máscara, era fake, serviu por um tempo, não está fazendo mais sentido, mas eu não tenho paciência
presença, de estar no vazio, de estar nesse caos que prescinde de uma nova ordem, de estar nesse lugar de sustentar o nada, sustentar o vazio, porque é do nada que nasce algo novo. Uhum. A incerteza. A incerteza. E aí é isso, né? O ego, o controle já quer. Não, então deixa eu me colocar aqui numa nova caixinha de novo. Deixa eu me colocar no novo lugar, no novo papel, no novo, nova identidade. Ele tá desesperado, né? O sistema tá em pane nesse momento de todo mundo. É o medo de morrer, né? De morrer tudo. Não só morrer fisicamente, mas morrer a realidade como era conhecida, né? Então, às vezes a gente paga preço. E que na astrologia maia a gente está no ano do mago, né? Que é isso. Presente. É o mago. Se a gente pegar o mago no tarô, pegar o nosso poder de volta para nós sermos co-criadores da realidade. Né? Então, isso envolve romper com ilusões, que é bem a lua em peixes de hoje também, Isso é né? muito interessante, né? Essa lua, pensar que ela tá minguando de uma alunação geminiana, né? E aí, pô, geminiano já vem conhecimento, né? E peixes romper as ilusões. Então, o conhecimento tá rompendo, né, nesse momento. A oportunidade de transformar tá aqui, tá agora, né? Nas pessoas que vão assistir, que nos assistiram, que estão conosco. Todas essas palavras, elas podem se transformar em mudança, né? E romper com essa ilusão, com essa dispersão. Peixes, né? Um para cada lado, não sabe para onde é que vai. Né? Eu tenho acidente em peixes, vivo bem, assim, às vezes se direcionar é difícil, né? Então, é um período que a gente precisa romper com essas ilusões, né? E o conhecimento que a gente está compartilhando, ele já está causando essa transformação. Começou já, não dá mais para parar. A transformação já começou, né? Então, assim, não dá para tentar descer do mundo. A gente vai continuar nele, né? Então, é sobre, nesse momento, oportunizar um aprimoramento pessoal, entender que nem tudo que a gente gosta é o nosso grande dom, né? Às vezes a gente gosta das coisas, nem sempre elas precisam ser úteis, elas não precisam nos levar a algum lugar, né? Porque, assim, há uma necessidade de ser visto, né? Por isso que a espiritualidade ela traz um lugar de tu ser ouvido, né? Porque tu é espiritual, tu tá trazendo uma mensagem que os outros não sabem, né? Então, como assim tu tem um poder que os outros não têm? Então, a gente tem que cuidar com o eu diferentão, assim, que quer esse que tá ansioso. Uma manipulação, um poder distorcido, disfarçado. Disfarçado de uma abnegação, de um serviço. E a sombra, ela é sorrateira. Quando você acha que pegou ela já tá contigo, ó. Então, assim, é sobre a presença, né? Sobre estar atento. E parece que esse é o grande, grande desafio do momento, sobre a gente praticar a presença, assim, enquanto a gente olha para nossa vida mesmo. Atualmente, a gente está vivendo essa prova de fogo. Porque se tu não viver na presença, tu vai viver todo dia o mesmo dia. Entende? Porque tu tá dentro de casa. Então, assim, o que torna o dia diferente é o quanto a gente se coloca dentro de si mesmo para observar, para sentir o sabor das coisas, para ver a luz, para ver o baixar da luz, sabe? Para, enfim, arrumar, limpar, preparar. E o quanto a gente está ali, né? Para não viver todo dia o mesmo dia, né? Eu acho que é bem por aí, Bia, tá? Eu tô concordando completamente com essa visão, assim, né? De ser um caminho de um florescimento, né? De esperar a rosa florir, né? Acho que... Olha, eu vou abrir aqui algumas pessoas escreveram. O Roberto Sanches, 33, disse: espontaneidade expõe do latim força vital, ou seja, a nossa força interior estruturada em uma manifestação madura e mais ampla do sagrado em si mesmo. A Carol Metri escreveu: eu acho que tá errado, né? Hiato, eu acho que deve ser hiato, né? Ou chato, que é o período. Ah, não! É hiato o período da crise entre um ciclo e outro. Sim. E o Roberto de novo fala: essa força vital madurada é o que chamamos experiência. Peraí. O que chamamos de experiência, o que foi vivido e já construído se manifesta sem esforço, perfeitamente.
Sim, se você olhar pro teu próprio passado, tu vai ver que a tua essência, ela sempre te mostra uma direção. Talvez que a gente não queira ouvir ela, porque é uma direção muito avessa ao sistema que a gente conhece. A gente não tá no padrão, não tá no Hum. que foi elegido como bonito, nem elegido como sucesso. Então, deixa esse negócio de essência pra lá, porque eu quero é ser aceito. Pago o preço que for pra ser aceito. Nossa, peguei um link aqui agora, tipo assim, às vezes, porque tem uma ideia do que é especial, do que é valorizado, já que a Vênus está retrógrada, né, em Uhum, Gêmeos, do que é valorizado, do que é reconhecido, do que é especial, pelo contexto ancestral, social, pessoal, familiar, coletivo. Às vezes, até aproveitando essa lua em peixes hoje, a ilusão é tão grande que você está num lugar de falsa humildade, de falsa personalidade, falsa identidade, falsa máscara. E você pode até estar se diminuindo para caber num lugar que não é o seu, né? E por uma insegurança, um medo, por você não se auto-reconhecer e acreditar uhum, em si mesmo, na sua verdade, no seu coração, na sua intuição, que você prefere perpetuar, continuar, reproduzir, imitar o que já está funcionando. uhum, Porque se você entra nesse lugar de ruptura, de romper, você vai arcar com uma responsabilidade, uhum, né? Você vai precisar você vai precisar assumir a sua originalidade, o seu diferente, uhum, numa sociedade que não admite o diferente. uhum. Sim. Então, tem um lugar nosso até de preservação pessoal, né? De instinto de sobrevivência. Meu, eu vou encarar esse, esse novo, esse vazio, esse desconhecido, eu vou ficar aqui, né? Então, aqui tô seguro, já tá funcionando, já sei como funciona. Uhum. Sim, é o preço de ser autêntico, né? Qual é o preço que a gente paga para ser a gente mesmo, né? Mostrar nosso próprio trabalho, nossa própria cara, nosso próprio pudor, porque às vezes nem todo mundo é só luz. Às vezes tem uma impaciência, às vezes tem um mau humor e às vezes não é o grande, né, poderoso guia espiritual, né? Eu não, essa mania dos seres humanos de criar divindade em ser humano, né, é uma coisa que assim, ó, existe há milhares de anos e que remove a humanidade das pessoas e acaba virando às vezes em ódio, né? Porque tu esquece que aquela pessoa é um ser humano que está se desenvolvendo. Então, assim, essa questão da gente ficar preso, né, em lugares de segurança por não pagar o preço de ser autêntico, às vezes é por uma autocobrança, né? O ser autêntico ele vai ter que dar um resultado. Eu vou ser autêntico agora, mas vamos fazer assim, universo. Mês que vem eu tenho que estar com todas as contas pagas, tudo certo, porque eu estou sendo autêntico, né? Então, é um caminho assim que meio que a gente barganha com o universo. Eu vou ser espontâneo e vou seguir o meu propósito. Então, universo, minha conta é essa, vamos lá. Então, é meio que a gente cria condições o tempo inteiro para as coisas. A gente não consegue ver elas como elas realmente são. Então, quando eu falo desse processo dos gurus e da gente idealizar pessoas, né? É um espelho do que a gente também acredita que deve ser se seguir a nossa espontaneidade, né? Alguém perfeito, alguém sem sombra, né? E aí acaba não seguindo, fica ali na falsa honestidade, né? Falsa humildade. E volta para um lugar imaturo de amor, né? Um lugar de voltar lá para a criança que vê os pais idealizados, né? A busca da Uhum, idealização. uhum, Mo, a Fernanda escreveu aqui: gostaria de saber como podemos reconhecer melhor aqueles que tentam vender respostas que nem mesmo eles sabem. E aí ela fala assim: hoje encontramos diversos cursos, diversas pessoas atendendo com oráculos. Como reconhecer credibilidade? Muito boa essa pergunta, uhum, Fernanda. uhum. Bom, eu tenho uma teoria, né? Minha teoria é bem simples, bem prática. Se você se sente atraído por aquela pessoa, tem alguma coisa naquela pessoa para ensinar para você. Nem que seja que ela não é de verdade. Nem que seja aprender a distinguir. Porque teu campo chamou ela. Tu tá indo atrás dela, tu tá olhando ela, tu tá
querendo saber o que ela tem a dizer. Então, tem alguma coisa ali que ela pode te ensinar. Se você se colocar nesse lugar de análise, não uma análise crítica, né, uma análise que diminua, mas uma análise verdadeira, assim, o que você tem para me ofertar? Porque eu senti que tem algo para eu aprender aqui, né? Então, ali você já... E não necessariamente vai ser agradável. Então, necessariamente vai ser bom, né? A Disney interior, né? Só coisas boas, só coisas boas, né? Não, Blue Peixes hoje, a Disney interior, a Disney perfeito. interior, né? Como é que a gente lida com a frustração de talvez assim, por que que o outro ele é um caminho para nos conduzir a uma resposta interna? Pode ser o melhor terapeuta, pode ser o psiquiatra do século. Se ele não é ele que vai dar a resposta, mas ele vai conduzir você dentro de você a encontrar aquilo. E às vezes pode ser uma senhorinha de 70 anos que joga cartas e que te diz uma coisa que te conduz. Ou pode ser uma menina de 30 anos. Ou pode ser um animalzinho, um ser que você vê, um sinal, uma placa, uma pessoa na rua que você nunca viu. Vou dar um exemplo. Eu tô muito conectada novamente, né? São fases, com o xamanismo. Os animais estão falando muito comigo. E aí a borboleta falou muito comigo esses dias. Aí, o único dia que eu saí essa semana, fui na padaria pegar um negócio. Tô na fila da padaria. Uma senhora na minha frente, ela faz questão de virar, né, e ficar me encarando. E eu, dentro de mim assim, que saco, que é? Meu cabelo raspado, que é? Que saco, né? E aí, quando eu vejo, né, quando eu paro de ignorar o divino querendo falar comigo, ela tá com uma blusa, a blusa inteira dela é de borboletas. Aí, e eram as borboletas que eu tinha visto. Eu falei pra ela, eu falei, nossa, você tá com as blusas, a blusa de borboletas que eu vi. Aí ela, ai menina, então é um sinal de sorte pra você, e não sei o quê. Então, eu me perdi, não sei por que eu falei isso. É, tava dizendo como as pessoas trazem ensinos para nós nas maneiras mais simples. Isso, que absolutamente todo mundo que a gente encontra no caminho é um mestre, tá? A nosso serviço, basta a gente ter olhos para ver. Então, respondendo a pergunta da Fernanda, né, assim, é isso que a Mal falou, concordo, é ver no seu campo onde está ressoando. E não necessariamente o que o outro vai mostrar é algo que você espera, idealiza, de um lugar bonitinho, porque pode ser uma parte sua que você precisa ver onde você está sendo charlatão, ou que, em outras palavras, é onde você não está sendo honesto, verdadeiro consigo mesmo, mentindo para si mesmo, né? Que é a pior mentira e normalmente é para nutrir o padrão do agradador, né? É para ter alguma aceitação e reconhecimento externo que você não encontrou em si ainda. Uhum. E aí, às vezes, a gente vê, né? Seja um grande mago em 13 encontros aqui, iniciação via aplicativo, né? Então, assim, para a gente poder identificar isso, tem alguns truques também que são bem de terra, né? Bem taurinos, virginianos, capricornianos, bem pé no chão. Nossa Senhora! Olha para a pessoa que você está falando, olha para a história dela, olha para o que ela fala. Se ela só compartilha um conteúdo, tem uma coisa errada. Entende? Tem que ser alguém que tem alguma espontaneidade, cria o seu próprio pensamento nisso, né? Sua própria linha. Então, de maneira espiritual, eu acredito que tem uma similitude. E de maneira física, né? O seguro morreu de velho, né? Esse aí. Talvez um jargão, mas tem a sua utilidade da gente conseguir se olhar. Pô, essa pessoa começou a fazer o curso de astrologia mês passado. Aí nesse mês ela já tem uma página, tem isso aí, porque para ter uma página, né, de astrologia, tu não precisa fazer uma prova. É só tu abrir e tu tem, né? Então, assim, e aí pronto, aí já essa pessoa já é que sabe, isso vira tudo uma coisa que é um copy e cola, copy e cola, copy e cola. Então, assim, todo mundo tem referência, né? Eu acho que seria hipocrisia a gente não falar que tem pessoas que nos inspiram, mas inspirar-se não é copiar, né? Então, acho que é sobre essa medida, assim, que a nossa conversa
pode trazer um pouco de luz para quem de alguma maneira se sente tocado, mas ainda tem dúvidas se é esse caminho ou não é, né? Eu sugeriria, né, que começasse numa transformação interna, se isso fizer bem para você. Se você sozinho, sem precisar falar nada para ninguém, faria isso, então acho que é um bom sinal. Eu acho que tem uma... E, e acho que aproveitar também, Mo, com essa lua em peixes hoje, que mesmo que você não seja recém-formado ou nem tenha feito um curso, mas está com esse ímpeto, essa vontade, e é, que de alguma forma você sinta internamente, né, esse timing, você sinta se você está maduro, se você está pronto o suficiente, e lembrar que independente de você estar construindo, criando um curso online, o que quer que seja, mesmo que seja um post no feed de uma conta de Instagram, você está ali passando uma mensagem. A gente está com o nó do norte em Gêmeos, num trânsito solar geminiano, numa alunação geminiana, pedindo consciência da palavra. A palavra é o verbo divino. Então, palavras cocriam realidades. Por isso, a responsabilidade do que a gente propaga, né? A responsabilidade dos influenciadores digitais, que nesse momento está num limbo, que não tem, talvez, que estamos polemizando e refletindo como sociedade com isso, né? Então, da onde está vindo de dentro de você a necessidade de falar, né? Quem você quer alcançar com essa mensagem? Para quê? A serviço de quem? Do seu ego ou você a serviço de uma mensagem maior, que você é uma mensagem divina, que você tá como um canal, né? E saber que uma frase que você colocou ali, um mapa astral que você lê para alguém, você vai estar impactando e mudando a vida de alguém. Então, consciência da mensagem, da palavra propagada, né? A palavra é uma baita ferramenta, né? O maior feitiço que a gente faz, né? É falar. O abracadabra, né? Que a gente brincou aqui no começo. A gente vai falando, por exemplo, vai falando e vai abrindo porta, e vai fechando porta, e vai limpando, e vai organizando, e vai só com a palavra, vai fazendo todo esse movimento energético, né? Então, assim, falar em si também é uma arte, né? Eu gosto muito até, talvez, o Paulo Coelho ficou um pouco mal visto, mas ele tem uma frase que me faz muito sentido, assim. Eu amo ele. Ele tem uma frase que me faz muito sentido. Que ele fala assim, o guerreiro da luz vê a palavra como uma arma. Então, ele não mostra a sua espada para qualquer um o tempo inteiro. Ele não fica mostrando o seu poder o tempo inteiro, mas quando ele precisa, ele é cirúrgico naquilo, né? Ele tem uma lucidez muito grande de como manejar a sua força. Isso é o seu Mercúrio. Por isso que você gostou dessa frase, é o seu Mercúrio em Capricórnio. Sim, pode ser bem objetivo, né? Mas às vezes a gente, por exemplo, nas relações mais íntimas, a gente fala muito também, né? Então a gente mostra o tempo inteiro o poder da nossa palavra. Às vezes num relacionamento afetivo a gente mostra muito o poder da nossa palavra. E a sabedoria dela está em ser guardada para o momento certo, né? A sabedoria dela está em ser utilizada no momento que vai causar uma mudança. Que lindo isso, Mo. Coisa A boa. Carol falou aqui, até porque quando a gente fala da nossa experiência, isso tem muito mais credibilidade e propriedade. Sim, com certeza. Aquele provérbio, né, ditado, não dar pérola aos porcos, né? Não. Isso para mim, essa frase eu vou te dizer que me atinge super, assim, porque eu tendo a passar. Eu tendia, né? Antigamente tendia. Só um minutinho bater a campainha aqui. Ixi, 25 segundos, Mo. Ah, meu Deus! Enfim, eu acho que era isso, assim. Então, eu tendia a dar pérolas aos porcos, ou seja, tendia a falar de conhecimentos espirituais, caminho de autoconhecimento a quem não tinha preparo para ouvir, né? Então, foi uma autolapidação muito grande. 10 segundos! 8! Não tem capacidade, às vezes.
Ai, meu Deus, é isso, gratidão.